Olá, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, um podcast pensado especialmente para você, mulher, que busca cuidar da sua saúde com mais presença, leveza e conexão com seu corpo. Aqui a gente conversa sobre tudo, corpo, mente, ciclos e emoções, sempre com acolhimento, informação de qualidade e um olhar mais profundo sobre o que é se cuidar de verdade. Eu sou a Ana Fistarol, naturóloga, especialista em ginecologia natural e há 14 anos ajudo mulheres a melhorarem sua saúde de forma natural, integral e respeitosa. Eu tô gravando esse episódio um pouco rouquinha, devido aos festejos de São João, fogueira, frio, vento. Então eu perdi um pouquinho a minha voz. Esse é meu período preferido do ano, eu amo esse período. Meu aniversário é dia 17, agora de junho, dia 24 de junho, dia de São João, é aniversário de casamento meu e do Pedro, então é um período que a gente comemora muito, faz muita fogueira, então acaba pegando um pouco mais de frio também, vento, e a minha voz foi embora. Agora ela já tá voltando aos pouquinhos. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre rotina. Você vai conhecer o relógio ayurvédico. Eu vou te contar quais são os erros mais comuns em relação à rotina que eu observo no consultório. Vou te dar dicas de como ajustar atividades do dia para você tirar o máximo de proveito. E também vou fechar com um caso clínico. Eu vou contar o caso clínico de uma interagente que mexeu na rotina dela, nos horários dela e o tanto que isso impactou na qualidade de vida. Às vezes, mesmo fazendo tudo certo, comendo bem, se exercitando, tentando dormir o suficiente, parece que o corpo não responde como você espera. O cansaço não vai embora, o estresse persiste, o humor oscila e o peso parece não se equilibrar. Você já sentiu isso? Talvez o problema não seja o que você faz, mas quando você faz. E se eu te dissesse que o horário das suas refeições é tão importante quanto a qualidade da comida, que o momento do dia em que você escolhe fazer exercícios influencia tanto quanto o próprio tipo de exercício, e que o resultado de uma noite bem dormida é influenciado não só pela quantidade de horas, mas também pelo horário que você decide dormir e acordar. Pois é, nesse episódio vamos conversar sobre rotina, mas não qualquer rotina. Nada de listas intermináveis ou metas inalcançáveis, mas de uma rotina mais inteligente, restauradora. Uma rotina que te ajuda a remar a favor da correnteza, ao invés de lutar contra ela. Esse episódio é uma continuação direta do primeiro, onde exploramos o relógio biológico e como que os ciclos naturais influenciam o nosso bem-estar. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo demais, ele complementa o tema de hoje. Se você ouviu o episódio anterior, já teve o primeiro contato com a cronobiologia, a ciência que estuda os ritmos biológicos que organizam funções básicas do nosso corpo, como a digestão, a temperatura, a produção de hormônios, o sono, o humor e até a nossa capacidade de foco e produtividade. Esses ritmos, eles seguem grande parte um ciclo de mais ou menos 24 horas, conhecido como ciclo circadiano, que é profundamente influenciado pela luz e pela escuridão. O que acontece quando a gente vive desconectada desse ciclo natural, desse ciclo circadiano? Dormindo tarde, comendo cada dia num horário diferente, forçando a produtividade quando a energia está lá no chão. O corpo sente. E ele responde com sinais como cansaço constante, insônia, ansiedade, alterações hormonais, dificuldade de digestão e sim, até dificuldade para perder peso, se essa for a sua vontade, claro. A ideia central é que quando a gente ajusta o nosso relógio biológico ao ciclo circadiano, as funções do corpo funcionam com mais facilidade, gerando menos estresse. É como nadar a favor da correnteza, ao invés de ficar lutando contra ela. Esse ajuste de horários traz benefícios como mais energia, menos estresse, sono de maior qualidade e até dá uma ajudinha no processo de perda de peso. Mas o mais curioso é que muito antes da ciência moderna dar o nome a tudo isso, o Ayurveda, que é a medicina indiana, já trazia esse conhecimento através de uma prática chamada Dinacharya, que significa
significa algo como conduta diária. A essência do Dinacharya é viver em harmonia com os ritmos da natureza e com a energia do tempo. Cada momento do dia tem uma qualidade energética específica e respeitar isso pode tornar nossas ações mais eficazes e menos desgastantes. É como correr com o vento ao nosso favor. Segundo a Ayurveda, o dia é dividido em 6 ciclos de 4 horas, regidos pelos doshas, Vata, Pitta e Kapha. O Dinacharya funciona como um mapa para saber qual o melhor horário para atividades como acordar, comer, se exercitar e descansar. Vamos passear rapidinho por esse relógio ayurvédico? Eu quero que você imagine um relógio aí na sua cabeça. Das 2 às 6 horas da manhã, predomina o dosha Vata, constituído pelos elementos ar e éter, associado ao movimento, leveza, criatividade e clareza mental. Esse é o melhor momento para acordar com suavidade antes do dia começar a girar. Você não precisa saltar da cama às 5 da manhã, mas acordar dentro desse intervalo, ainda no horário Vata, ajuda muito na disposição e na clareza mental ao longo do dia. Das 6 às 10 horas da manhã entra a energia Kapha, ligada aos elementos terra e água, trazendo estabilidade, estrutura e lentidão. É por isso que se você acorda nesse horário, pode se sentir mais sonolenta e pesada mesmo tendo dormido 8 horas seguidas. Nesse período, movimentar o corpo com alongamento, caminhada, dança, um exercício mais intenso é essencial. Isso ajuda a dissolver a inércia e trazer energia para o resto do dia. Das 10 às 14 horas, quem comanda é o dosha Pitta, constituído pelos elementos fogo e água, trazendo foco, digestão potente e força de decisão. Esse é o melhor período para executar tarefas intelectuais mais exigentes e principalmente para realizar a principal refeição do dia. Isso porque o fogo digestivo, chamado de Agni no Ayurveda, está no auge, favorecendo o metabolismo e a eficiência da digestão. Como esse é o pico do sol que rege o Agni, segundo o Ayurveda, é nesse horário que temos a maior capacidade digestiva, tornando essencial concentrar no horário do almoço a maior refeição do dia. Das 14 às 18, o Vata volta com a sua agilidade e criatividade. Esse é um bom período para escrita, reuniões, planejamento. Mas como também é um tempo de instabilidade, porque o elemento ar é fácil de dispersar e agitar, pequenas pausas podem ajudar a manter a clareza mental e o foco nesse período. Das 18 às 22 horas da noite, o Kapha retorna para preparar o corpo para o descanso. Nesse período, a dica é ir desacelerando devagarinho, jantar mais cedo, idealmente até 7h30 da noite, e reduzir ao máximo os estímulos visuais e sonoros. Quanto menos telas, mais silêncio e luz baixa, melhor o corpo entra no modo de descanso. Se você ainda não ouviu o episódio 1, volta lá, que nele eu ensino como fazer a higiene do sono para melhorar a qualidade do seu descanso. Das 22 às 2 horas da manhã, o Pitta aparece novamente, mas dessa vez sua energia é voltada para os processos internos, para limpeza e regeneração. Se você estiver acordada nesse horário, que é um horário de fogo, essa energia do fogo pode ir para sua mente, gerando insônia, ansiedade, pensamentos acelerados. Mas se você estiver dormindo, o corpo usa esse momento para se restaurar. Por isso que o Ayurveda sugere dormir até umas 10 horas da noite, no máximo 10h30. Agora que você já conheceu o relógio ayurvédico, eu vou te contar os principais erros de rotina que eu mais observo no consultório e que, quando corrigidos, transformam bruscamente a qualidade de vida das mulheres que eu acompanho. O primeiro erro é dormir tarde e acordar no horário Kapha. Acordar entre 6 e 10 horas da manhã, que é um período regido pelo dosha Kapha, tende a gerar uma sensação de peso, lentidão e letargia logo ao despertar. Se você costuma levantar com dificuldade, se sente pesada, cansada e demora para engrenar o dia, esse pode ser o motivo. A minha sugestão aqui
é você experimentar acordar mais cedo, entre 5 e 6 horas da manhã, durante o horário Vata. Esse período carrega uma energia mais leve, que traz clareza mental, que favorece um despertar mais fluido e produtivo. Claro que nos primeiros dias pode ser mais desafiador, né? Mas com consistência você vai observar o tanto que melhora a sua disposição, clareza mental e foco ao longo do dia. O Ayurveda recomenda acordar junto com a primeira luz do dia, porque isso ajuda a regular o nosso relógio biológico interno com o ciclo circadiano, e isso traz mais vitalidade. O segundo erro é ter horários irregulares para as refeições, principalmente o almoço. Almoçar em horários variados, ou pior, pular essa refeição, desregula o metabolismo, compromete a digestão e aumenta a ansiedade. É muito comum no consultório ver mulheres que no meio do dia fazem apenas um lanche rápido e deixam a maior refeição para o período da noite, o que vai na contramão do que o corpo realmente precisa. A minha sugestão aqui é você estabelecer uma rotina alimentar estável e priorizar o almoço entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde, quando o Agni, que é o fogo digestivo, está no auge. Esse é o horário do pico do sol e, segundo a Ayurveda, é o momento ideal para realizar a principal refeição do dia. Comer nesse intervalo vai otimizar a sua digestão, vai melhorar o metabolismo e favorece o equilíbrio emocional. O corpo ama regularidade. Quando você almoça sempre no mesmo horário, dorme no mesmo horário, o seu corpo ele já se prepara para liberar os hormônios adequados para aquele momento, para aquela atividade que você está fazendo. O que não gosta de rotina muitas vezes é a nossa mente, né, gente? A nossa cabeça às vezes quer um monte de novidade, mas o corpo ama ter rotina e ter horário para as coisas. O terceiro erro é jantar muito tarde ou próximo da hora de dormir. Fazer a última refeição do dia tarde ou logo antes de deitar compromete a qualidade do seu sono, vai dificultar a digestão, vai reduzir o seu metabolismo e favorecer o ganho de peso. Esse é um padrão que vejo com muita frequência e com alguns ajustes gera grandes transformações. A minha sugestão aqui é que você jante cedo. Assim, gente, o Ayurveda sugere que você faça a última refeição do dia quando ainda tem sol lá fora. A gente brinca que o Ayurveda é a sabedoria da roça. É a sabedoria da roça. Então, a última refeição você ainda faria com o sol lá fora, porque acompanha o fogo digestivo. Né? Tipo ali 5h30, 6 horas da tarde, mas a gente sabe que na vida moderna é muito difícil para muita gente. Então, o que eu sugiro é você fazer a última refeição, seu jantar, até umas 7, 7h30, sabe? E se você tá buscando perda de peso, eu quero te contar um estudo muito interessante, que eles pegaram 2 grupos que consumiram exatamente o mesmo número de calorias, mas um grupo fazia a última refeição perto do horário de dormir, enquanto o outro grupo fazia 3 horas antes do horário de dormir. E o resultado foi que o grupo que jantava cedo perdeu peso ao longo do tempo, enquanto que o grupo que jantava perto da hora de dormir ganhou peso ao longo do tempo. Isso consumindo a mesma quantidade de calorias. Então é muito interessante, porque a gente vê o tanto que o nosso metabolismo desacelera se a gente come muito perto da hora de dormir. Isso mexe muito na nossa digestão e nosso metabolismo. O quarto erro comum no consultório é acordar já no modo 220, checando o celular e olhando as notificações. Começar o dia acelerada, mergulhando direto nos estímulos digitais e nas cobranças externas, ativa automaticamente um estado de alerta e reatividade. Esse hábito, ele desequilibra muito a nossa mente, drena a nossa energia e influencia negativamente o restante do dia. E a minha sugestão aqui é você transformar a primeira hora da manhã em um momento sagrado, um momento seu. Sabe, um momento de autocuidado verdadeiro. A proposta é acordar com gentileza, evitar o celular nesse horário, cultivar um momento de silêncio, fazer uma meditação de 5 minutos, 10 minutos, sabe, adotar algumas práticas que ajudam a organizar a sua energia vital. Então, se acordar com calma, alongar ainda na cama, depois ir no banheiro, raspar a língua para retirar a saburra, que é o excesso de toxina que ficou ao longo da noite, tomar um copo de água morna, escrever, fazer uma escrita livre, ajudar a organizar suas ideias,
né? Meditar, movimentar suavemente seu corpo. Então, começar o dia com presença, com calma. Isso vai impactar ao longo de todo o seu dia. Principalmente se você costuma se sentir ansiosa, esgotada e estressada. É muito importante aprender a acordar com calma. E o quinto e último erro que eu vejo muito comum no consultório é não fazer a higiene do sono e ficar no celular até muito tarde. Então, se expor a estímulos visuais, auditivos e emocionais intensos à noite, como a luz azul do celular, redes sociais e conteúdos agitados, interfere diretamente na qualidade do sono. Esse hábito hiperestimula o seu cérebro, dificulta o relaxamento e compromete o processo de restauração do corpo. E a minha sugestão aqui é você criar uma rotina noturna de desaceleração. No período CAFA, que é entre 18 e 20 horas da noite, é importante a gente ir aos poucos desacelerando, diminuindo a intensidade das luzes, evitar telas, pelo menos 1 hora antes de dormir, e optar por atividades que vão te relaxando nesse período. Dormir sempre no mesmo horário, idealmente até às 10h30 da noite, porque isso vai alinhando o seu corpo ao ciclo natural do sono. O período entre 22 horas e 2 é especialmente valioso, porque é quando ocorrem os processos mais profundos de regeneração física, regulação emocional e consolidação da memória. Então, no primeiro episódio aqui do podcast, eu aprofundei essa parte da higiene do sono. Então, depois que você terminar aqui, vai lá escutar, que ele tá muito bom esse episódio. Então, uma sugestão que eu te dou é você pegar 1 hora antes de dormir e a primeira hora da manhã, quando você acorda, de ser o seu momento, sabe? Um momento sagrado, seu momento de cuidado de você com você mesma, um momento que você vai ter para você e com calma, você vai ver o quanto que isso impacta em relação à ansiedade ou estresse. Ficar o dia inteiro conectado à noite no celular até a hora de dormir, acordar já pegando o celular, gente, isso aí não tem ansiedade que segure, entende? Não tem estresse que consiga se resolver se você não aprender a desconectar um pouco nesses momentos. Você ter alguns momentos para você, sem estímulo, sem cobrança, né? Então isso é muito importante. E agora vamos de caso clínico? Eu sei que vocês adoram quando eu conto aqui algumas histórias do consultório. Eu quero te contar a história de uma interagente de 35 anos que me procurou porque estava se sentindo muito ansiosa, cansada e com o intestino preso. A rotina dela era um retrato do desalinhamento com o ciclo circadiano. Ela dormia por volta de 1 hora da manhã e acordava às 9, já se sentindo cansada e pesada. Ainda deitada na cama, ela pegava o celular para checar notificações das redes sociais, o que já deixava ela acelerada e ansiosa. Ela levantava, tomava um café preto e começava a trabalhar, porque ela trabalhava de home office. O almoço era cada dia um horário diferente, às vezes meio-dia, outras vezes às 3 da tarde e muitas vezes ela comia apenas um pão, um lanche, um sanduíche na hora do almoço. A maior refeição acontecia à noite, quase às 11 horas da noite, quando finalmente ela parava para jantar. Depois disso ela tomava banho, voltava para o celular e só conseguia dormir por volta de 1 hora da manhã. E no dia seguinte essa rotina começava novamente. Nós começamos o tratamento reestruturando a rotina dela de uma forma um pouco mais assertiva. Ela passou a dormir mais cedo com o auxílio de alguns fitoterápicos que eu indiquei para ela, para induzir o sono até o corpo dela se adaptar a esse novo horário, porque às vezes essa mudança de horário, num primeiro momento, é um pouco mais impactante, né? Eu acabo trabalhando com fitoterápicos, mas, por exemplo, você pode ir diminuindo esses horários a meia hora por semana. Se você dorme meia-noite, passa a dormir 11h30 uma semana, depois 11 e vai indo até você conseguir ajustar o seu horário noturno. Ela passou a acordar por volta de 6 horas da manhã e usar essa primeira hora do dia para ela ficar sem celular, sem um momento que ela ia fazer uma técnica de respiração, ia escrever e fazer pelo menos 30 minutos de exercício. No caso, ela começou a sair para caminhar ao ar livre nesse período. A gente fixou o almoço dela ao meio-dia como a principal refeição do dia, comer comida de verdade nesse horário, porque antes ela fazia a maior refeição no jantar e sempre era um lanche também, às vezes ela acabava pedindo uma pizza, um hambúrguer, então ela comia muito comida mais pesada à noite. Então, a gente passou a principal refeição para o meio-dia e ela passou a encerrar o trabalho às 7 horas da noite.
Até porque ela começou a trabalhar mais cedo, já que ela estava acordando mais cedo. E jantar logo em seguida. Então, ela terminava de trabalhar, já jantava, para realmente conseguir fazer essa digestão bem feita. E por volta de 10, 10h30 da noite, ela dormia. Vocês não têm noção o tanto que melhorou a qualidade de vida dela. As queixas principais dela eram o intestino preso, o cansaço e a ansiedade. Ela passou a ter muito mais disposição ao longo do dia, a ansiedade diminuiu muito e também ela passou a ir no banheiro todos os dias, o intestino passou a regular, e principalmente ela ir no banheiro de manhã. Então foi muito legal assim o caso dela, que ela melhorou muito com esses ajustes em relação aos horários do dia. Então a grande ideia por trás da cronobiologia e do Ayurveda é que quando a gente alinha o nosso relógio biológico interno com o ritmo circadiano de 24 horas, a gente tem muito mais disposição, melhora na qualidade do sono, uma digestão melhor e o organismo como um todo funciona com muito mais eficiência e menos estresse. E o mais interessante é que isso tudo sem precisar tomar nada, apenas ajustando os nossos horários. Eu sempre digo que o primeiro tratamento natural de verdade é esse alinhamento do relógio biológico. É colocar o corpo a favor da correnteza, a favor do vento. Só depois disso é que faz sentido entrar com florais, com homeopatia, com óleos essenciais, com fitoterápicos e outros recursos de tratamento natural. Porque quando o nosso relógio biológico está ajustado, o próprio corpo já sabe o que fazer. Metade das questões já se resolve, porque o corpo passa a funcionar no melhor estado possível. Eu sei que pode parecer rígido num primeiro momento e meio restritivo, mas é legal a gente lembrar que a gente vive numa sociedade que está cronicamente cansada, medicada e desconectada com o próprio corpo, com os ritmos da natureza. A cronobiologia e o Ayurveda, eles não chegam mais como uma regra, mas eles chegam sim como um norte, como um caminho para ajudar a gente a viver com mais vitalidade, com mais saúde. E a minha sugestão é que você comece devagar, conheça o seu relógio biológico, vá fazendo pequenos ajustes, aos poucos, com gentileza. Use essas informações como um norte para você. A minha sugestão é que você escolha uma mudança por vez. Nesse momento, você já deve ter entendido vários pontos que você precisa alterar em relação à sua rotina. Então, escolhe uma delas e comece a colocar em prática, que seja almoçar, fazer a maior refeição ali ao meio-dia, sabe? Escolhe o que é mais importante nesse momento, para você começar esses ajustes. E se você quiser mergulhar mais nesse tema, tem um livro bem legal para te indicar, que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, de um médico indiano que junta ciência, cronobiologia e Ayurveda. E ele explica de um jeito bem acessível e prático. Eu gosto bastante desse livro, eu acho que para quem está começando, quem tem medo às vezes dos termos ayurvédicos, esse livro é muito bom, sabe? Ele não assusta, ele é bem tranquilo. Então, eu desejo que você consiga tirar o maior proveito aí do seu relógio biológico, do seu corpo, da sua capacidade física, que você tenha muita saúde e vitalidade, que você consiga viver de acordo com o ritmo da natureza, porque viver fora desse ritmo, eu brinco que é como correr de costas, é cansativo e é ineficiente, mas quando você aprende a sintonizar aí o seu relógio biológico com o ciclo circadiano de 24 horas, parece que o vento sopra a seu favor, a gente tem mais saúde, a gente tem mais vitalidade, o nosso humor melhor, parece que viver fica mais legal, sabe? E se você gostou desse episódio, compartilha com amigas que possam se interessar por esse tema e me conta lá no Instagram, @anafistarol com 3 N's, qual é o principal ajuste em relação a essa questão de horários que você precisa fazer nesse momento. Me conta que eu vou adorar saber. Nos vemos no próximo episódio e até lá!